Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que você mais aguarda, que você mais espera, para aquecer a sua tarde, seu dia, sua noite, a hora que você estiver ouvindo, que nós estamos entrando oficialmente no inverno. Vem aí, Hora do caldinho com janarras, caldo verde. Dona Marocas com caldo de quenga. Ui! Jorge Barbosa, aí não pode, né? Então vamos achar uma coisa que ele. Ah, caldo de feijão. Caldinho de feijão ele pode. Muito bem. E Júlia Menta, caldo verde. Ó, O ficou bom, caldo hein? verde é você, bem. Ela pode ser o caldo de fubá, vai, pra que nem sem Ou graça, né? melhor, caldo de mandioca. Pronto. Aí caldo de mandioca, dependendo de como é feito, é bom, né, Jean? É, então. É Vamos lógico que ter está uma no ar coisa. a hora da fofoca, menino, para animar o seu dia, para deixar seu dia mais feliz e mais bem informado. Ô, dona Marocas, Sim. vem cá, vem cá, vem cá. Eu não sei se a senhora, eu não estou acompanhando muito, mas a senhora tem acompanhado os jogos da Copa? Assistiu a algum jogo? Não, Jean, eu tô me poupando de passar raiva e nervoso. Eu parei com esse tipo de droga. Mas escuta, não tem nenhum jogador que a senhora tiraria a cirola? Não, Jean, eu já passei dessa fase, eu não sou Maria Chuteira. Nessa idade também tem que ter esse tipo de atitude. Falando nisso, eu não quero dar, como é que a gente fala? Spoiler. Mas tem uma fofoca janarra, eu fiquei assim horrorizada. O Tô que assim de foi? queixo caída. Me fala. Ah, não, deixa eu chegar, eu falo é essa. Poxa vida, tá bom Não, então. tem uma que eu tô assim, nossa, gente, olha, até você vai falar, gente, eu não tô ouvindo isso, é sério isso? Que coisa, que coisa. Eu quero saber. Daqui a pouco eu quero saber. Você também ficou curioso? Então fica aqui conosco na nossa companhia na hora da fofoca. Eu com tosse, rouco, com gripe, alérgica, com tudo. Porque agora é a época da zite, né? Sinusite, renite, e tudo que tiver it é época, essa época do ano, né? E eu tô com tudo zite da vida. Mas sabe o que acontece, não é querendo falar, faz uma semana, mais de uma semana, né, porque a gente tem que ser justo, que o tempo, assim, ele esfriou com chuva e, assim, tá muito frio. Eu acho que ninguém estava esperando isso, ninguém estava preparado para isso. Aí por isso a gente tá todo mundo assim, né? Ah, eu adoro frio. Eu mesmo que eu fico doente, adoro frio, porque aí eu ponho os meus casacos, parece que eu emagreci. Ai, adoro frio. Frio é vida. Eu gosto. Então vamos lá, né, Jean? Tudo bem, né? Chama daí que nós comenta daqui. Vamos começar a hora da fofoca? Demorei muito pra te encontrar. Uh! Agora quero só você. Eu queria lembrar a música dela, mas eu não, quer dizer, lembrar a música até eu lembro, mas acho que não vai dar certo. O inglês mesmo é fraco. Do. A gente vai falar então de Bonnie Tyler. Então vamos lá. A cantora britânica Bonnie Tyler, de 75 anos, despertou do coma induzido após passar por cerca de um mês internada. Ela foi hospitalizada de emergência em Faro, Portugal, no início de maio, devido a uma perfuração intestinal. De acordo com informações divulgadas nessa segunda-feira, 15, desculpa, na última segunda-feira, dia 15 de junho, a artista segue internada na UTI e ainda apresenta quadro de saúde delicado. Em comunicado, a equipe médica informou que a recuperação tem evoluído de forma gradual. A equipe de Bonnie Tyler também anunciou que todos os shows previstos para este ano serão cancelados ou remarcados. Anuncia no site metrópolis.com de 15 de junho. A esperança é a última que morre. Ainda bem que ela se recuperou, né? É, eu nem sabia que ela estava internada. Já quando eu vi a notícia, eu fiquei bem assustado, mas feliz ao mesmo tempo, porque, né, se ela teve um coma induzido, devia ser uma dor horrível, né, Jean? E agora Com tá se certeza. recuperando, né, Jean? Então, é aquilo que a gente fala, o que é a tecnologia e a medicina, não é verdade?
É verdade. E cada vez que ela se recupere cada vez mais, né? E continue aí fazendo os shows delas, não é verdade? É verdade, né, gente? Porque Bonnie Tyler, pra quem não lembra, ela começou ela era pra ter sido lançada como uma cantora country, mas ela acabou virando uma cantora de pop, né, gente? Pois é, então, olha aí, Bonnie Tyler. Isso, ela cantou até com o Fábio Júnior, eu não lembro qual que era a música, era dela, né, que ele fez a versão, não lembro direito qual era a música. Bom, qual é a música? Quantas letras? Ah, não sei não, já aí você me pegou, né. Falando ainda dessa história de a gente estava começamos a falar de Copa, né, já assim diretamente, a gente tem que falar que, né, sobre a estreia de alguém no programa de Luciano Huck, não é verdade? É, que não foi bem esperado, não foi bem recebido, não, viu? Tava esperando uma coisa de audiência e veio outra. Nós estamos falando de quem? De quem? Virgínia Fonseca? Aliás, diga-se de passagem, quando está carregando aqui a notícia, diga-se de passagem, é outra que, na minha opinião, fez burrada, viu? Tava com faca e com queijo na mão e jogou tudo pro ar. Por quê? É, na Puxa vida, ela tava com um programa dela no SBT, que nem a Eliana, tinha uma visibilidade boa, uma aceitação boa do público, e aí ela deixa tudo para virar repórter do Domingão do Hulk. É, eu não entendo. É umas coisas que eu não entendo, é só por questão de, como que fala, de status? Quem na traz ver esse pode na falar. verdade, já eu acredito que assim, eu não sei como é que era o programa dela no SBT, se ela tinha um negócio que a gente vê algumas emissoras fazerem muito, né, que é o meio a meio. Metade da produção era dela, metade da produção do SBT, né. Então, Mas de fato, pra quem passou por tanta polêmica com o fim do relacionamento com o Felipe, era Zé Felipe, né, ela é, estava numa fase muito legal, muito bacana, né. Mantendo aí um casting de artistas grande, né, porque eu acredito que o Leonardo e o Zé Felipe não cortaram isso dela, mas infelizmente ela saiu precocemente, né, eu acho que o salário na Globo é melhor, né. sei lá. Infelizmente a gente já viu isso acontecer antes, né, só refrescando a memória, ela vai trabalhar com o Hulk, mas sozinha, quer dizer, a mãe ficou desempregada, o melhor amigo dela ficou desempregado, né, porque o programa ela tinha todo esse É, na tinha verdade, ela investiu, ela comprou o horário, o SBT entrou, né, mas ela estava ganhando bem, ela estava tendo uma audiência boa, o povo estava se habituando a ela. Eu acho que, assim, por mais que ela tenha o salário, ela estava tendo espaço maior e até uma visibilidade maior, eu acho. Que nem a Eliana. A Eliana, daqui a pouco nós vamos falar dela. A Eliana tá lá, ninguém sabe o que faz com ela. E deu um tiro no pé. Mas enfim, vamos falar então. Quem traz essa notícia é mais, ninguém menos do que o Poder de Goiás, é um jornal local que tem, né? O desdobramento da estreia de Virgínia como repórter especial Domingão do Hulk para a Copa continua gerando repercussão. Além do desempenho modesto nos mediadores de audiência, a nova aposta do apresentador passou a ser alvo de duras avaliações da crítica especializada em televisão. A renomada colunista Ana Luísa Santiago, do jornal O Globo, atribuiu publicamente uma nota zero para a primeira edição da empresária e influencer digital no canal do Carioca. A jornalista não poupou ironia ao escrever o teor do conteúdo apresentado por Virgínia e seu co-apresentador, o criador de conteúdo Lucas Guedes, diretamente dos Estados Unidos. Na avaliação da colunista, o roteiro do quadro careceu de relevância. Resumindo, são momentos em que a influenciadora se impressionou com a presença de um rato no metrô de Nova York e pediu para o amigo imitar a baguete no meio da rua. Por fim, deu gritinhos ao se molhar durante o passeio de lancha, classificando o resultado final de forma sarcástica como algo palpitante. E aí a média aí de audiência não foi legal não, viu? A primeira metade do Domingão, onde foi exibida a estreia da Virgínia, teve audiência de 10,7
ficando bem abaixo dos 13 pontos obtidos em abril, quando o bloco foi impulsionado pela entrevista ao vivo de Marciele Albuquerque, recém-eliminada do BBB 26. Durante a exibição diária de Virgínia, os medidores recuaram, ficou abaixo de 10 pontos. No episódio da dupla, chegou a ironizar a polêmica de uma empresária de entretenimento ocupar o espaço que teoricamente pertencia a jornalista, experiente de cobertura. O programa só obteve um leve suspiro, 11,1, quando Hulk entrevistou Virginia ao vivo no palco e tentou arrancar declarações sobre uma possível recaída amorosa com o jogador do Real Madrid, Vini Júnior. Ô, dona Marocas, a senhora tiraria a cirola pro Vini Júnior? Nem pro Zé Felipe. Muito bem. Mas o fato é que é o seguinte, ela não deu a audiência esperada. E, na verdade, é difícil, não, como é difícil. Eu estava vendo essa história aí, ai, da Copa, daqui a pouco nós vamos falar Já disso. tira uma dúvida para mim. O Lucas Guedes é aquele amigo que fazia o programa da Virgínia no SBT com ela? Eu não sei, vamos procurar só um Google. Eu acho que não. Não. Vamos ver. E Só... não é o do Eita Lucas, né? O ex-atual, sei lá, do Carlinhos Maia, né? É ele sim, viu, o Jorge Barbosa? É ele sim, o próprio. Agora, na verdade, é assim, ó. é, a Virgínia ela já mostrou que ela é muito inteligente. Uma das coisas que me deixou, que prova para mim que ela é inteligente, é que quando ela foi chamada para depor na CPI das bets lá, das casas de aposta, ela foi vestida como uma adolescente. Se você vê a entrevista, tem, aliás, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando aí, tem a entrevista no YouTube, né, dela, da relatora lá. Ela foi vestida como uma adolescente. Então, esse pessoal que é influenciador, tudo tem um propósito. Agora, é óbvio que dependendo do conteúdo gerado, não vai dar a audiência esperada. E vamos falar, né? A Globo está sentindo o que muitas emissoras já vêm sentindo. Hoje, por exemplo, na cobertura da Copa, um dos principais concorrentes aí da Globo é a Cazé TV. O Cazé TV é um canal no YouTube que foi criado pelo Cazé, que na verdade ele criou o canal na pandemia, num fundo de quintal. E hoje ele cobre os principais eventos esportivos. E é um dos principais concorrentes da Globo. E aí, de repente, você vai apelar para a Virgínia? Não sei. O que você acha, hein, dona Marocas? Olha, Jean, eu acho que se fosse uma pessoa mais descolada, que entrevista as pessoas na rua, né, mostra curiosidade do lugar, não fica na mesmice, não é? Porque assim, gente, tem muita coisa interessante lá no local, né? E assim, e não é porque você acha isso engraçado que o público vai achar engraçado, né? Com As certeza. pessoas no domingo elas estão buscando, antes de mais nada, entretenimento de qualidade. Então, eh, poderia falar do rato no metrô? Poderia falar do rato no metrô, entendeu? De repente falar: "Olha, aqui, né, nesse lugar que a gente está, é o cenário do um dos cenários usado para o Jobson de Marte, é para lá que eu vou", lembra? Sei Sim, lá. Então, assim, é achar que o público é burro, não é? com E que qualquer certeza. coisa serve, não é assim, você está no meio de uma Copa, você tem coisa você pode fazer um comentário desse rápido, né, e mostrar o lado sério da coisa. Olha, eh, a coisa que pra cá, por exemplo, gente, o nosso hot dog é de um jeito, lá é de o entendeu? Essas Eu coisas, acho né. que a dona Marocas foi cirúrgica agora no comentário dela. Por que que eu acho que ela foi cirúrgica? Pelo seguinte, ela foi cirúrgica, por quê? Ela falou tudo, é a questão de como você produz o seu conteúdo, né. E eu acho que tá certo. Puxa vida,
A dona Marox falou: "O público não é bobo", né. Então, assim, eu acho que, eh, se faz importante essa questão do que você publicar, não é qualquer porcaria, não é porque a Virgínia Fonseca, que é influencer, que ela tá na Globo, que o público vai aceitar qualquer coisa. E eu acho que tá certo. Eu acredito que sim. Acho que ela tem condições, a Globo tem condições de se usar bem ela, se guiar bem ela, conseguir audiência, sem sombra de dúvida. Mas você falar qualquer porcaria, qualquer coisa, qualquer estrelismo, ah, é porque dá a impressão, sabe o que eu tenho impressão? Que a pessoa vai lá e fala: "Ah, eu tenho dinheiro, vocês não têm". E aí, qual que é a graça disso? Ninguém quer assistir isso, né. Se é uma coisa para você conhecer, é diferente, mas quando você fica com essa impressão, é duro, né, o povo não gosta disso, não é verdade? Na verdade, Jean, eu acho que faz muito tempo, assim, que, eu acho que o grande erro que a equipe do Hulk fez foi o quê? Contratá-la, porque assim, eh, gente, você tirar assim, a influencer fazer isso dentro do canal dela, ok, bacana, porque os seguidores estão esperando por isso. O grande público não. O grande público, na verdade, nem sabe quem é Virgínia Fonseca. Na verdade, sabe assim, que é a ex do Zé Felipe, que é a ex do Vini Júnior, que é a mãe que tem 4 filhos e a criança mais falta do que vai pra escola. Então, Então, sabe, coisa que exatamente. não deveria saber, entendeu? Vamos falar assim, são coisas que não valorizam ela, entendeu? Ah, é aquela pessoa que põe a mão na marca e faz o negócio virar ouro, né, que a gente vê isso, né, na questão da marca de roupas, de maquiagem, né. É, Então, que diz que tudo que ela põe a mão vira ouro. Eu vou falar para ela pôr a mão na hemorroida da dona Marocas, para ver se vira ouro. O que você acha, dona Marocas? vai dar para vender depois O quê? a hemorroida? Não sei. Não é, Jean, mas vamos falar uma coisa, é triste, Jean, é assim, nós estamos num momento que cada vez mais você vê, a internet está crescendo, né, você vê assim, a TV aberta tem um problema muito sério, de ter um programa na TV que faça o público parar para assistir, né. É Você vê verdade, que a própria não só a TV Globo, está investindo muito pesado aí em novelas, verticais, novelas mais curtas, né, para atrair um novo tipo de público. é verdade, é Por quê? verdade. Os streams estão puxando, assim, o público, né, fortemente, né. Sem dúvida. A televisão vai ter que se reinventar de alguma forma. Agora, é por isso que eu falo que eu acho que ela fez errado sair do SBT. Porque é o seguinte, no SBT ela tinha lá, o público estava acostumando com ela estava dando bons índices de audiência, e assim, ó, ela ia virar figurinha carimbada. E agora ela vai para uma Rede Globo, é que nem você falou, não é tudo que você vai colocar na Rede, não é qualquer conteúdo que vai dar audiência. E a Globo, assim, a Globo fez até bem de contratar ela. Só que talvez a Globo não esteja sabendo como usar ela. De repente, se colocar no quadro certo, da maneira certa, ela tem condição de dar audiência tranquilamente, desde que as coisas sejam colocadas da maneira certa. Vamos para o próximo assunto, se ninguém tiver nada para comentar? É claro. Ah, já eu acho que a gente já emenda aí, né, como a gente falou, assim, indiretamente do Hulk, a gente tem que falar da questão dele e a Eliana, né. Menino, o negócio tá pegando fogo. Semana passada nós falamos que a Eliana tá em apuros, né? Mas quem traz essa notícia? Quem traz essa notícia? O Dona Marocas, Alexandre Lubianco? o próprio. Segundo a coluna do Alessandro Lobianco, o Domingão com o Hulk cobre explicações da Globo sobre a Eliana. A direção do programa foi para cima e diz que o novo formato de Eliana, antes do tradicional Quem Quer Ser um Milionário, vai desgastar a audiência. O clima esquentou nos bastidores da TV Globo porque a direção cobrou explicações, a direção da produção do Hulk cobrou explicações da TV Globo, ao saber de detalhes do novo projeto da Eliana que estreia
deve estrear logo, próximo dia 12. A principal reclamação envolve um game show de perguntas e respostas com acúmulo de dinheiro, que na avaliação da equipe do apresentador possui elementos considerados semelhantes ao Quem Quer Ser um Milionário. A insatisfação teria sido potencializada porque, de acordo com os integrantes da equipe de Hulk, o discurso apresentado anteriormente para a Globo era de que Eliana chegaria com uma proposta inédita e sem proximidade com atrações estabelecidas. Nos bastidores do canal de entretenimento, é de que a nova dinâmica cria uma zona de conflito direta em um produto que já possui público fiel e que se tornou uma das principais vitrines de audiência, que é o programa do Hulk, com outro que está chegando agora e não consegue audiência, que é o da Eliana. Agora, Chacrinha já falava, né, que na TV nada se cria, tudo se copia. E aí, o que vocês me dizem disso daí? Tem Olha, fundamento Jean, a reclamação do Hulk ou não tem? olha, Jean, antes da gente fazer essa consideração, então deixa eu já emendar a fofoca que eu trouxe Claro. sobre o que a Globo, né, tá propondo aí, né, de diferencial aí no programa da Eliana, né? Que é o quê? É um quadro novo, né, chamado O Elo Fraco, quer dizer, em português tá ficando O Elo Fraco. Em inglês eu dei eu não, minha pronúncia às vezes não é tão boa, tá? Me perdoe. É The Wesked Link. Esse programa, ele tinha sido proposto lá atrás, para vocês terem ideia, deixa eu achar aqui, pelo Faustão, em 2002. Tinha sido feito um teste, um piloto, né, que era para apresentar esse game nas noites de quinta-feira, mas o projeto não recebeu aprovação, tá. Aí em 2022 quem comprou o formato foi Silvio Santos, os direitos, né. Só que com a morte dele nunca fizeram a gravação do programa, tá. Então a proposta, teoricamente, no Brasil é uma coisa inédita. O que que a proposta tem de diferencial? É o seguinte, ela coloca de 8 a 9 participantes em uma disputa de conhecimentos gerais, na qual eles respondem perguntas dentro de um limite de tempo e tentam formar uma sequência de acertos. O que que acontece? Quem define quem vai ser eliminado? Os participantes. E aí a final desse programa, né, a final do elo fraco, quando tem dois participantes, né, eles vão disputar entre si, né. Então, assim, não é assim, quando fala parecido, eu acho que não, porque o Quem Quer Ser um Milionário, você não tem várias pessoas participando ao mesmo tempo, né. E o outro quadro que eles estão trazendo, o eh que eles estão trazendo também para ir para o programa da Aliana, seria De Olho nos Bastidores. Seria visitar os bastidores das novelas, um quadro, que devia lembrar o extinto Vídeo Show, exibido em 83 e 2019. Quem traz essa notícia para a gente é o planetatv.clickgas.com.br, do dia 16 de junho. Eu acho assim, já essa questão de perguntas e respostas, ele é diferente do show do Quem Quer Ser o Milionário. Se não me falha a memória, no Quem Quer Ser o Milionário, você pode pedir ajuda para quem está participando com você, né, quem está esperando. Mas não é diretamente isso o tempo todo, né, você não decide quem vai ser eliminado, né. Então, às vezes a gente já tinha falado disso. A impressão que dá é que, assim, não sei, não estou comentando, por favor, a gente não pode afirmar, mas que Ó, lembrando que esse é um formato já da BBC, de então, Londres. a impressão que dá é que aos poucos estão tentando minar a Eliana. Eu, se fosse ela, ficaria esperto, né? Mas é a impressão que dá. Agora, gente, o Chacrinha já falava que na TV nada se cria, tudo se copia. São programas diferentes, são estilos de apresentação diferentes. E, na verdade, a Globo tá perdida, essa que é a verdade. Porque não sabe o que faz. Tem a faca e o queijo na mão, tem a questão do dinheiro e tá só cometendo erros e mais erros. Investe uma grana terrível em pesquisa de mercado, mas sabe o que tá faltando? Desculpa que eu vou comentar aí, não quero desmerecer. Tá faltando uma pessoa na Globo com o feeling de Silvio Santos.
O Silvio Santos tinha um feeling para as coisas que, você tem algumas situações, você falava: "Ah, isso não vai dar nada", e deu tudo. Por exemplo, quando veio Chaves para o Brasil, a cúpula do SBT era contra a exibição do Chaves, e o Santos bateu o pé e falou: "Não, vai para o ar". E foi um sucesso de audiência. Então está precisando de pessoas para ter esse feeling. Hoje você tem muito inteligência artificial, você tem muita pesquisa de mercado, tem muita ferramenta, mas, algumas coisas não substituem o ser humano. Falta o faro, faltando um boninho lá, um bone lá dentro para detectar o que que vai ser sucesso, o que que não vai. É isso que está faltando. Eu acho que assim, o Eliane Família, até o momento, não apresentou nada do que já não foi visto antes na TV, Sim, né. E a gente tem Eliana uma pessoa muito quadrada, né, vamos falar assim, ela é muito eu não vejo você que fala às vezes que falta, assim, falta pela espontaneidade, né, isso. Jana, você sempre comenta isso. Eu acho que o grande diferencial que teria que a Eliana em família, seria ela, de repente, né, ela gravar dentro das famílias de famosos e dentro das famílias de gente normal, né. Tipo, não sei se você lembra, Jane, esse programa parou de ser gravado pela Record TV, que era o troca De de família. corpos, né. É, Então, talvez seria a grande sacada, assim, colocar a Eliana, né, fazer essa coisa dela ficar uma semana, né, com uma família, substituindo a mãe, entendeu. De repente, ó, o nome do quadro seria Férias pra Mamãe, entendeu. A Eliana assumindo esse negócio, como é que ela se comportaria, por exemplo, ela tendo que se tornar uma mãe de uma família numa fazenda, ela mãe de uma família caiçara, ela sendo entendeu, ela sendo, né, é uma ideia, de repente isso para mim agora, seria mais interessante. outra coisa que a Globo tem que rever, a Globo contratou um humorista que é muito bom pra ficar com a Eliana, o Nabote, ele é bom mesmo, não tô nem questionando o talento do cara, o cara é talentoso. O problema é que não dá liga. No SBT ela tinha um alívio cômico da Barbarella agora, não é mais Narcisa. E eu acho que às vezes até o que dava mais, sabe, aquela característica do povão mesmo, era a Barbarella. Agora, na Globo não tem, então ela ficou meio que perdida. Muitas vezes a Barbarella acabava servindo de escada para Eliana, e fazia isso muito bem. E agora ela está fazendo com o Celso Portiolli, está dando super certo. E o povo gosta dela. Então é isso que está faltando para Eliana, achar uma figurinha carimbada. Se você pegar a trajetória da Eliana, sempre nos programas dela, sempre ela teve um assistente de palco ou alguém que fazia escada para ela. Na Record ela tinha o Chiquinho, que depois ganhou o programa sozinho na Record da Bahia. Lembra do Chiquinho? Que era Sim. humorista, barrigudo. Então, sempre ela teve alguém para fazer escada para ela. Aí depois, antes da Record, ela tinha o Melocoton, que era fazer programa infantil. Então é isso que está faltando. Talvez é isso que está deixando a Eliana um pouco perdida. Eu acho que não, Jean. Eu acho que a Eliana tem um problema muito sério, assim, faz um projeto, cria um projeto, mas ela não banca, ela não segura o projeto, entendeu. Essa história dela visitar a casa do artista ela já fez isso lá atrás. Eu ainda acho, assim, que tem, sabe, eh colocar ela em situações diferentes, né. De repente, gente, ela tá na Globo, né, gente, a Globo poderia dar essa, né, poderia fazer isso, né, de repente colocar, Eliana nas novelas, sabe, gente, você tem uma novela aí que tem todo um potencial, sabe, faz uma gravação com a Eliana, entendeu, nessa novela nova aí que é a Quem Ama Cuida, né, que também né. Gente, você tem locais que nem essa história dessa a Eliana nos bastidores, é o video show, talvez traga um novo gás pra ela, entendeu, de olho nos bastidores, né. Faz falta isso na Globo, né. Mas mais que isso, eu acredito que, assim, um grande quadro seria, a gente tinha isso, né, já não sei se você lembra,
né? Eu adoro. Não, a MTV não existe mais, mas lembra a Adotada? Lembro, se lembro. Né? Eu não lembro, não, desculpa, eu adoro o programa. Esqueci o nome dela, da pessoa que fazia a Adotada. Ela é ex do Supla, né? Gente, me desculpa, não Bárbara lembro. Paz. Não, Jean. A Adotada é uma ruiva. Eu não vou lembrar então o Vamos nome. pesquisar, vamos jogar no Google aqui. Gente, o que que ela na pandemia, ela fez à distância, né? Porque na pandemia você não podia estar visitando. Espera aí que a gente coloca aqui na meu, ela assim, espera aí que eu vou localizar agora. Eu já achei o programa. É a Maria Eugênia. Meu, ela é isso que a Eliana devia fazer, entendeu? Passar uma semana na casa da pessoa, viver o dia a dia com a pessoa, entendeu? No final, o que que a Maria Eugênia fazia? A Maria Eugênia, assim, ela dormia lá, né? Lá com o pessoal, ia participar das coisas, ela escrevia uma carta no final, era muito, assim, era muito legal, né? Dela falar assim, olha, eu acho que vocês deviam fazer isso, entendeu? Isso seria, eu acho que o diferencial da Eliana, desse Eliana em família, né? Não sei se, como diz, né, Jean, nada se cria, tudo se copia. Mas eu acho que, entendeu? A Eliana chegar com esse. Porque a Maria Eugênia, meu, ela ia do norte ao sul do país, passando em vários lugares, entendeu? E aí depois, na pandemia, ela foi revisitando essas famílias para ver como eles estavam, coisa e tal. Foi muito legal, né? O pessoal lembrando, mostrando cenas do que aconteceu, né? Hoje a MTV não existe mais, né? Eu acredito que o programa não está sendo mais gravado, né? É, descontinuou, mas assim era muito legal você ver, e assim, Maria Eugênia, gente, é uma pessoa extremamente excêntrica. Então imagina, ela ela foi, por exemplo, ela foi visitar um pessoal imagina ela toda de rosa numa casa de um povo roqueiro que usa tudo preto. Não que ela não brincasse com isso, tá? Mas assim, é muito legal. Eu acho que esse é o diferencial o que a Eliana podia fazer. Eu acho que é um caminho muito interessante para ia dar certo? Não sei se ela tem jogo de cintura para isso, tá? Mas seria né? Eu acho que muitos brasileiros iam querer receber ela na casa, iam querer receber ela na sua casa. Ia dar bom, ia dar ruim? Não sei. Mas, né? Porque, por exemplo, o Troca de Famílias tinha essa proposta, né? A Era um programa de premissa, né? esposa. É, era também, quem apresentou muito tempo foi a Tiziane Pinheiro, né? Que Ela é fazia a outra que foi apresentação. pra Globo. Sim, mas o Troca de Esposas, quem apresentava assim, né, fazia o encontro das esposas, tudo era. Então, assim, gente, é isso, a Eliana tem que achar assim, de novo, que nem, pra mim, o elo perdido, elo fraco, pra mim não acho que vai ser algo assim, nossa, tão diferente, né? Mas vamos respeitar, né, Jô? Vamos respeitar. A Globo tá tentando, né? Você vê que não desistiram dela, né? Não cortaram o programa de uma vez, né? Nem Vamos dá, ver o que né? vai Porque dar. também se vai desistir, não tem nem o que pôr na programação. Enfim. Vamos para o próximo assunto, se ninguém tiver nada para. Vamos, vamos. Falando de Ah, mas eu tô apresentadoras, a gente. ruim. Pode falar, desculpa. Então tá, né? A gente vai falar agora de Luciana Gimenez. Luciana Gimenez, que agora parece que engrenou, já tem até data para estrear na Bandeirantes, tá? A Bandeirantes. Aí eu estou trazendo alguns detalhes aqui da atração dela. Quem traz a notícia é o portal Planeta TV. Band encaminha contrato com Luciana Gimenez e busca a produtora. Band e Karina Sato, a irmã da Sabrina Sato, estão a empresária da Luciana Gimenez, eu não sabia. Estão com o acordo encaminhado para a Luciana Gimenez assinar o contrato ainda essa semana. Antes de oficializar a chegada da Luciana Gimenez à Band, tenta resolver a parte mais prática do projeto, como produzir a nova atração.
O contrato está encaminhado, mas a emissora ainda procura uma estrutura capaz de acomodar a apresentadora dentro da programação. O desenho do programa, porém, permanece cercado de descrição. Nos bastidores, ninguém avança em detalhes maiores, mas a proposta em desenvolvimento é descrita como bem diferente do que a Luciana Gimenez estava acostumada a comandar na Rede TV. Uma das possibilidades é uma mesa, uma das possibilidades na mesa é um reality show de relacionamentos. Esse modelo ganhou peso nas negociações porque permitiria uma rotina de gravações mais concentrada sem exigir o ritmo contínuo de uma atração semanal. E aí, para viabilizar a conversa, estão em busca de produtoras parceiras, a Warner, a Discovery, e a movimentação não se limita. A Luciana, prevista para noites, a movimentação não se limita a Luciana. Prevista para as noites de quarta-feira, a emissora também procura outra apresentadora para ocupar as noites de domingo. Então, a Luciana Gimenez vai ocupar as noites de quarta-feira. E é isso, vamos aguardar. Provavelmente vai ser, como se diz, algo envolvendo a questão de reality de relacionamento, né? E agora a gente vai aguardar para ver o que vem por aí. Mas eu acho que vai vir coisa boa, hein? Acho que vai dar bom, hein? Ai, já será? Porque, gente, sei lá, gente. A gente vê um negócio que tá muito forte no Globoplay, que tá tendo a segunda temporada, né, já? Você viu aquele que a Sabina Sato tá apresentando, que é o Minha Mãe, Seu Pai? Uma coisa assim? Sim, sim. Eu Eu não vi, sei. sim. Eu não sei se a Luciana Gimenez tem tanta versatilidade para isso, né? Eu acho que tem que testar. Tudo você tem que testar. Testa para ver se vai dar certo. Às vezes dá uma oportunidade para ela, ela surpreende. É, não, nesse ponto eu concordo com você, mas eu ainda acho, a gente já contou essa bola lá atrás, que o interessante era pegar o quê? Como ela tem né, a gente, desde que a gente conhece a Luciana Gimenez, a gente lembra que ela foi modelo, né? Eu acho que eu faria um reality de modelos, ou um reality de moda, entendeu? Mas aquilo que você também, que a gente está falando também, se você está buscando parceria, é mais fácil você ter um reality de relacionamento, né, que as pessoas buscam, você vai ter as pessoas disponíveis, do que algo que você tenha um custo alto, né? Tem que ter marca atrás disso, patrocínio forte nisso, né, já? Sem dúvida. E são nomes fortes, a Warner, a Discovery, são nomes que têm aí bastante, como se diz, bastante peso aí. Tem tudo para dar certo, eu acho, viu? Eu vi isso, um programa que a gente tinha muito forte na MTV, na falecida MTV, era o Beija-Sapo, né? Era muito divertido, era bem legal. Dependendo da forma que é feito o reality, né? É que quando a gente pensa em reality, né, já vamos falar a verdade, a gente pensa, por exemplo, no mínimo 12 pessoas dentro de uma casa, né, num espaço, e que vai desenrolando o negócio, né? Então, É que nem exatamente. é uma coisa assim que eu, pessoalmente, eu não gosto, dá muita confusão, mas a confusão é o que é esperado, né. E os jovens gostam muito, que é aquele, de férias com ex. Também é outra coisa legal. Então, e aí, né, aquele de casamento às cegas, então, realmente são os relacionamentos, né. Ah, e o Então, meu sonho é que eles façam de Os Traidores aqui, aqui na, na- aqui em São Paulo, sabia? eu já não sei, eu acho que no Brasil a confusão é No Brasil, grande. Para o pessoal para meter a mão na cara do outro, né, visto que a gente vê nas outras versões, que nem, a primeira versão que eu vi, que eu acho que é o que você viu que tem na Amazon, acho que é a Amazon Prime que tem, né, é a é, versão Reino Unido, né, você vê que mesmo ali já dá uma confusão, né. Eu vi a versão Austrália, a Austrália também dá uma confusão básica, né. O que eu não gostei foi uma versão, acho que era Inglaterra, não gostei, é uma apresentadora que faz, eu não gostei muito. Mas
É aquela coisa, né, Jean, pode dar tudo certo, como pode dar tudo muito errado, né. Porque você juntar, pelo menos a versão que é Reino Unido, né, é você juntar ex-participantes de vários realities, é, tem tudo pra dar ruim, né, ou tudo pra dar É, certo. sem dúvida. Enfim, vamos então ver o que que vai vir por aí, né. Outra coisa que eu acho que eu vi alguns episódios e achei uma proposta bem interessante, viu. Não sei se caberia dentro aí de uma programação normal, que é a batalha das drags, que eu acho que seria uma coisa bem diferente, e eu acho que para TV aberta ficaria, bem legal. Apesar que muita gente vai falar: "Ah, mas é um programa que não sei o quê". Gente, para quem tinha os transformistas, as drag queens no programa do Show de Calouros do Silvio Santos, eu acho que tudo é válido. Dependendo, é claro, de como você coloca a informação. E eu acho que seria uma proposta bem legal, viu. Mas, Olha, manda quem Jean, pode, obedece quem tem juízo. se não me falha a memória, a Xuxa fez, foi um programa que ela levantou, acho que passou na TV a cabo e não fez grande sucesso, né. Infelizmente não teve muito patrocínio, é bem complicado ainda isso no país, é triste falar isso, né, Jean, que quem estava apresentando era a Xuxa, e não sei se você lembra, na Discover, não, acho que é na Home Health, não lembro, acho que é Discover Home Health, tinha um tinha um programa que era assim, era uma mulher, eram 3 drag queens, e eles, transformavam na Glória para levantar o para levantar a autoestima dela. Também não fez muito sucesso no Brasil, teve acho que uma temporada, não teve mais, né. Que infelizmente tudo depende de patrocínio, e se o público não aceita, né, isso é triste, né, Jean, acaba, né. Então, foi isso, assim, teve com a Xuxa, eu acho que também foi na Discovery, Jean. Depois a gente pesquisa e passa a informação direitinho. Infelizmente não deu certo, Hum, né. sei, né, Porque tudo tudo depende de depende. público, né, o público gostar, aceitar. É engraçado, as pessoas assistem o RuPaul, né, que é essa competição de drags que teve até uma versão internacional que teve drag brasileira lá, né, com eles, mas no Brasil não deu certo. Mas eu acho que tudo depende da pessoa que você vai colocar para apresentar. Uma das pessoas que eu colocaria para apresentar, não sei se ela tem saúde para isso, porque eu conheço, assim, que ela pessoas que ligadas a ela que tá doente. Eu colocaria, por exemplo, uma Silvete Montilla para apresentar, colocaria uma Nani People ou até uma Ivete Sangalo. Então eu acho que, assim, a atração, a ideia é boa, a proposta é boa. A forma é como você executa às vezes a proposta. A Xuxa, eu não sei se a Xuxa tem esse, né, Então, a Xuxa apresentou e não virou, né. então, Mas, infelizmente, já é aquilo que eu tô falando, e se a Xuxa que é a Xuxa, não virou, eu acho que é muito complicado, entendeu. Adoro Ivete, acho que Ivete, sinto falta da Ivete apresentando programas na TV, né, apesar que ela tem uma carreira como cantora aí muito forte, né. Ela atuando também foi muito legal, eu lembro dela fazendo Gabriela, que ela fazia era Maria Machadão? Não lembro sim, direito. sim. Estava muito legal, muito bacana mesmo. Mas, né, às vezes não dá, né, para conciliar, porque, gente, fazer TV, fazer show, é difícil, é puxado para artista, não é? É. Mas vamos lá então, Vamos próximo lá, assunto da pauta. agora vamos à fofoca que a dona Maroca está, assim, de queixo caído. Então vamos lá. Antes de pisar no gramado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, Neymar Júnior tem um compromisso inusitado marcado na ficção. O craque fechou um contrato com a plataforma chinesa Fairyflow para ceder seus direitos de imagem à produção de uma série de microdramas criados por inteligência artificial, IA. O anúncio oficial foi feito na última terça-feira, dia 16 de junho, e promete dividir as atenções dos fãs do jogador. Inicialmente, a parceria contará com 16 episódios rápidos, de apenas 1 minuto cada, no formato vertical para celular, misturando drama, ficção científica, fantasia e roteiros surpreendentes. O CEO da Firefly, James Wang,
afirma que planeja que a visibilidade do jogador brasileiro traga aos microdramas uma popularidade sem precedentes, em especial fora da China. O primeiro episódio, O Caminho da Glória, foi lançado na última sexta-feira, dia 19/6, e terá Neymar tentando reconstruir a carreira como ídolo de futebol após ficar arrasado por uma traição. Em Uh, outras histórias, o craque também irá definir o destino da humanidade em um torneio intergaláctico, reconquistar seu lugar como herdeiro de um reino e enfrentar a morte após acordar do próprio funeral. A notícia vem do site metrópolis.com do dia 16 de junho. o que falar, não? Olha bem, eu tô assim de queixo caído. O cara não consegue nem ganhar a Copa Mundial e vai salvar o mundo. Uh, Uma coisa tem que ser dita, né? O cara chinês aí deve ter gastado dinheiro, viu? Porque olha, pra usar a imagem dos caras, você lembra a confusão que deu naqueles jogos de futebol que teve que tirar todo o nome dos caras, não pôde mais usar, lembra, Jean? Lembro, ou se eu lembro. É verdade, que antes podia usar o nome de todo mundo, fazer o personagem parecendo Napoleão. Aí quando o pessoal começou a cobrar direitos autorais, foi tudo como é que fala? Pelo cano abaixo. Eu acho interessante usar a imagem do Neymar no sentido do quê, né, Jean? De você realmente ele vai levantar a bola para cima. Eu acredito que se o cara for esperto, né, o duro vai ser ter dinheiro para isso, né, Jean? Seria chamar outros jogadores de futebol para fazer diferentes séries, né? Mas vamos ver, né, Jean? Vamos ver, né? Vamos ver. Aguardar, né? Vamos aguardar para ver cena dos próximos Eu acho que vai capítulos. fazer sucesso, viu? Essa coisa de aventura, ficção, né? Ainda mais nesse formato rapidinho, vai fazer sucesso, né? Tem tudo para ganhar dinheiro, né? Mas, sei lá, né, Jean? A pergunta que não quer calar, será que vai ter a voz do Neymar? Será que tem voz? Será que é mudo? Vai saber, não? Bem, vamos ver, né? Vamos aguardar, né? A gente vai ter que assistir já. Vamos ter que assistir. Eu não vi ainda, mas a gente vai ter que assistir. Não sei nem onde tá passando, mas vamos ter que assistir. Ô, dona Amaral, a senhora tiraria a cirola pro Neymar? Não, já. Com todo respeito, não. Eu acho ele Ah, muito tatuado. então tá bom. Eu não Então tá, entendo né? isso, dona Baroca. Se o Beckham também é todo tatuado, a senhora gosta dele. É verdade, né? Tem que concordar com você. Tem que concordar com você nesse ponto. Eu não sei, né? O Neymar sabe, gente, desculpa, não faz meu tipo. Eu respeito, né? Eu acho que já teve uma fase muito boa no futebol, né, Jean? Mas não faz meu tipo, né? O Beckham, desculpa, sabe se vestir, tá sempre elegante, né? É. Um homem elegante é um homem que vale por 10, né? Eu acho que é assim, mas a gente tem que ver que também são culturas diferentes, né, gente? Eu acho que o Neymar, quer dizer, não estou acompanhando, né, gente? Eu vi ele vir aqui lá atrás, no programa do Faustão, ele vindo com roupas que eram a moda de lá de fora, né? Não era aquela roupa tão despojada assim, mas o povo aqui criticando muito, né? Então, o que que a gente pode dizer, né, Jean? Não tem muito. Falando ainda desse mundinho de TV, agora a gente tem que falar sobre o quê, Jean? Sobre o quê? Sobre o quê? Hein? Agora é hora que alegria. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Lá, lá, lá. SBT vem aí. Olê, olê, lá, 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 lá. Gente, depois que eu falo que a Globo deu um tiro no pé, ninguém acredita, né? Porque é o seguinte, a, Glo- o Galvão Bueno na SBT, cobrindo a Copa, e o Thiago Leifert estão dando um banho de audiência, está deixando a Globo muito preocupada. Quem traz essa notícia é o Na Telinha. Galvão Bueno tira público da Globo e SBT bomba com a estreia do Brasil na Copa.
A transmissão do canal dos Abravanel ainda deixou a Record e a Band comendo poeira. A estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu uma audiência histórica ao SBT. Com a bola rolando às 19h04, às 21h05, a emissora conquistou 11,1 pontos de média, com picos de 12,2 e 17,8 na Grande São Paulo. A transmissão comandada por Galvão Bueno teve 488% a mais de telespectadores que a Record e 1.817% mais público que a Band. Já a Globo amargou o seu segundo pior desempenho da Copa. Então, olha, isso daí acendeu o sinal de alerta, porque diz que a Globo agora está desesperada, porque está perdendo audiência, né? E o pessoal está assistindo a Copa no SBT, que, na verdade, aos poucos, o SBT está achando aí o seu caminho, né, para se enfincar no mercado. Veja, isso daí era esperado, né? Galvão Bueno, com tudo, é um nome muito forte no mercado, né? A hora que o Galvão Bueno se aposentou, ele foi para a Band, né? Apresentar como é que era? Era Galvão e Amigos, né? Não deu muito certo, mas, né? E aí ele migrou para SBT, foi uma grande estratégia do SBT, né? Na hora certa, no momento certo. E eu trazer o Thiago Leifert, né, para SBT, né, foi muito bacana, né? Eles fizeram isso antes do Galvão Bueno, né, já. E assim, aceitaram uma coisa que o Thiago Leifert queria fazer, né, Jean? Que era narrar futebol, porque na Globo tinham tirado isso dele, né? Ele estava o quê? Como apresentador de entretenimento. E era isso e acabou, né? Tanto que ele fez o quê? Ele apresentou The Voice um tempo, depois foi pro Big Brother, né? E Então. é isso, né? Ele chegou a apresentar o The Voice no SBT, já? Quem? O Thiago Leifert? Sim, Então, mas com aquela coisa, com compromisso, ele ia apresentar os jogos de futebol, né? sim. Que foi onde eles ganharam aí 2 apresentadores muito bons, né? Galvão Bueno também tá com essa proposta, que é Galvão Bueno FC, né? Eu acho que nas segundas-feiras, não sei como é que tá isso por conta da Copa, né, já? Mas muito felizes mesmo. Foi 2 contratações de parceria que eles fecharam que alavancou, né? Sem sombra de dúvida. A SBT deu um tiro no escuro e deu certo. Sim, e cada vez mais vão crescer com isso, né, João? Porque acabando a Copa, volta os jogos normais, né? E eu acho que a SBT eu acho que eles têm a cobertura da Champions League, né? Uma coisa assim. E tá se firmando no mercado, tá procurando o caminho, tá achando o caminho dele aí, né? Que o SBT Porque tinha uma cara com o Silvio Santos, agora então tem que procurar achar um mercado aí. isso daí eu acho que assim, muito legal da gente estar vendo, porque cria, né? Cria um espaço aí que sobe e para todos, né? Vão ter que se reinventar, entendeu? Vão ter que se reinventar. É por isso que você tá vendo o Hulk brigando tanto também, né? Pô, gente, os caras estão crescendo lá. E aí, como é que a gente faz? Se as pessoas não assistem a Copa na Globo, e aí? Eu tenho um programa meia boca antes do meu programa? E com um jogo parecido? É de se Pois preocupar, entendeu? Porque o que pode acontecer? Você pode perder patrocínio, né? Eu não sei como, eu não lembro como é que é o contrato do Hulk, né? E é sempre muito perigoso, né? Quando você tem aquele contrato que é meia meio, 50-50, é preocupante, entendeu? Porque se eu não ganho, você não ganha também, né? Então, mas eu acho que faz muito tempo que assim, infelizmente, né, a gente tinha visto a crise, né? Essa crise financeira nos outros canais há muito tempo, né? Que essa conta não fechava, né? A gente viu ano passado como é que foi o fechamento dos diferentes canais, né? Por isso que eles estão buscando caminhos aí, né, Jean? Estão buscando caminhos, horários, dias, né? Então, é,
a briga é boa, né? E você tem que estar atenta todos os dias. Eu acho só que, assim, voltando a falar de Luciana Gimenez, né? Colocar Luciana Gimenez nas quartas-feiras é perigoso porque você tem. Agora não é, agora é Copa. Mas acabando a Copa, você volta a ter futebol brasileiro nas quartas-feiras da Globo, né? Então, mas eu acho que a Record, se dependendo do que a Luciana Gimenez for apresentada e como é a produção, é até uma alternativa, de repente, para quem não quer, como é que se fala? Você fala pra Band, né? Para quem não que gosta de futebol, que é uma alternativa. Gente, infelizmente nós estamos chegando nos minutos finais do nosso programa. Considerações finais? Que você tenha um excelente final de semana, que você se alimente bem, se agasalhe, se proteja do frio. O inverno chegou antes e tá vindo forte. É isso aí. Considerações finais? Ô, Julia Menta? Em caso de gripe, ela não ser resolvida com antigripais, procure o médico. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso. Ô, considerações finais? Jorge Barbosa. A gente não falou quase hoje, porque a gente falou bastante coisa, né, Jean? Mas assim, continue acompanhando a gente nas redes sociais, né? Nós temos nosso canal oficial no YouTube, que é o Hora da Fofoca, Jean Narras e Jorge Barbosa. No Spotify também, Hora da Fofoca, Jean Narras e Jorge Barbosa. E o Instagram, que é o H de Fofoca. Muito bem, muito bem. Eu também aqui me despeço de vocês, agradeço a companhia e semana que vem, se Deus quiser, Ele há de querer, estaremos aqui de volta no seu, no meu, no nosso. Fofoca Hora, Fofoca TV, Fofoca Canal, né, bem?